Olá, continuando os nossos estudos acerca do controle de constitucionalidade concentrado, só para não ficar devendo nada acerca da ADI interventiva, ela só pode ser proposta quando houver ferimento aos princípios constitucionais sensíveis. Então, se os princípios constitucionais sensíveis trazidos na Constituição Federal forem feridos, o Procurador-Geral da República proporá a ADI interventiva no Supremo Tribunal Federal. Se os princípios constitucionais sensíveis das constituições estaduais forem feridos, os seus respectivos procuradores gerais de justiça proporão essa ação nos respectivos tribunais de justiça. A quarta ação trazida pelo Constituinte por meio da Emenda Constitucional número 3 foi a declaratória de constitucionalidade. O Constituinte lhe visava dar uma resposta processual a um problema que já se alongava, que era a questão do efeito das ações repetitivas sobre o mesmo assunto no controle incidental. Ou seja, é uma triste tradição brasileira nós termos leis com má redação, com polissemia, com erros, com geração de dúvidas, tanto nos seus aspectos formais quanto nos seus aspectos materiais. E essas dúvidas ensejam muitas ações com controle incidental. E aí o que acontece? Cada tribunal do país acaba decidindo de uma forma diferente. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e poderia pacificar esse entendimento. Mas como fazer isso? Como provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele pacificasse o entendimento numa única ação? O artigo 102 foi alterado no caput e ao longo do texto pela emenda número 3, depois a emenda 22, 23 e 45. Diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, segunda parte da linha A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, ao contrário da Constituição original, que previu a ADI para lei ou ato normativo estadual ou federal, a ADC veio só para lei federal. E aí a dúvida surgiu, seria essa a grande novidade? Bom, aí nós tivemos que esperar até 99, quando foi feita a Lei 9.868, que em seu artigo 4º, que seu artigo 14 disse assim: olha, a petição inicial da ADC, ela deve conter não só todos os pressupostos da petição, o que está sendo impugnado, por que está sendo impugnado, a legitimidade comprovada, se é um dos legitimados ali do artigo 103 e seus incisos, mas deve ser juntada toda controvérsia judicial, todas as decisões controvertidas ao longo do país. E isso só é possível numa lei federal, percebam. Uma lei estadual só vai ter decisão do Tribunal de Justiça, mas uma lei federal tem decisões dos TJs, dos TRFs, de todo o país. Então, a lei tem que ser lei federal. Junta-se cópia desses acórdãos controvertidos e na petição inicial vai se mostrar os dois lados da moeda, porque você deve estar se perguntando, mas Núria, por que uma lei foi feita para regulamentar uma ação que declara a constitucionalidade de uma norma, sendo que toda norma goza de presunção de constitucionalidade? Excelente raciocínio. Toda lei goza de presunção de constitucionalidade, toda norma goza de presunção de constitucionalidade. Contudo, essa norma, apesar de constitucional, ela é dúbia, ela gera insegurança. Então, se precisa reafirmar, repotencializar essa norma.
E a ação cabível é a ação declaratória de constitucionalidade. Vou lhes dar um exemplo. Assim que a Lei Maria da Penha saiu, foi publicada e entrou em vigor, muitas controvérsias ao longo do país começaram a surgir. Primeiro porque não havia discussão séria e madura, como não se tem até hoje, acerca do que é uma lei de gênero e o que era uma violência de gênero. Não é uma lei que protege mulheres de qualquer tipo de violência, mas lei que protege mulheres no seu ambiente que sofrem essa violência por pessoas a ela ligada e que impõe essa violência por ela ser mulher. Há uma submissão de gênero nessa questão. E aí muitos juízes entendiam que qualquer violência caberia a Maria da Penha, supondo que eu sofresse um acidente de trânsito, eu batesse num carro ou um carro batesse no meu e o outro motorista era um homem, nós discutíssemos e fôssemos dar uns tapas uns nos outros. Pronto, caberia a Lei Maria da Penha? Não, não cabe Lei Maria da Penha. Agora, se eu apanho em casa do meu companheiro por ser mulher, porque ele impõe sobre si a sua condição de homem e me diminui na condição de ser humano, aí se aplica a Maria da Penha. Mas essa era uma dúvida. E haviam dúvidas materiais que tinham pertinência, porque o texto gerou dúvidas. Ou seja, os casos seriam julgados em juizados especiais da mulher. Só que esses juizados especiais não foram criados. Então, onde que eles seriam julgados? Então, havia muita controvérsia. Acerca da Lei Maria da Penha, foi proposto uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Eu vou trabalhar com os meus e minhas alunas essa ADC, mas aos que não são e querem dar uma olhada, a ADC 19 é uma peça muito bem feita pelo advogado-geral da União. À época, quem propôs foi o presidente da República, o advogado que assina a peça é o atual ministro Dias Toffoli, em que se mostra os dois lados da moeda. Diz, olha, apesar dessa lei ser muito boa, apesar de precisarmos da manutenção dessa lei, apesar dessa lei se mostrar necessária, ela tem essas e essas falhas que precisam ser corrigidas pela interpretação constitucional. É a única petição que eu conheço, meus caros, que se mostra os prós e os contras de uma situação jurídica. Assim, se mostrando, o STF maduramente decide e forma uma interpretação. E aí, por força, novamente, do artigo 102, parágrafo 2º, decisão erga omnes e vinculante. Então, a ADC, ela tem, eu acho que o grande ponto dela, a grande questão dela é justamente essa: a necessidade de comprovada controvérsia jurídica. E, por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muitas dúvidas surgiram porque o texto constitucional não foi claro. Artigo 102, parágrafo 1º diz assim: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E não se esperava que a lei dissesse o que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque o que é esse preceito fundamental que não caberia ser discutido nem em ADI, nem em ADO, nem em ADC? Bom, aí a lei, novamente tivemos que esperar mais um tempo, e a lei 9.882 disse assim, que é uma lei, que é uma ação que serve tanto de caráter repressivo, a lesão já aconteceu, quanto de caráter preventivo, evitar que a lesão ocorra. Que tipo de lesão? Controvérsia constitucional gerada por lei. E aí foi o grande ponto: lei federal, lei estadual, distrital e municipal, inclusive as leis anteriores à Constituição Federal. Então essa foi a grande novidade. Ela é uma ação tanto de caráter preventivo
quanto de caráter repressivo e pode ser arguido direito federal, estadual, municipal e direito pré-constitucional. Por exemplo, a lei da anistia, ela foi alvo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A lei de anistia é anterior à Constituição Federal. Ela não poderia ser objeto de controle concentrado, ela só poderia subir ao Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, mas ela foi alvo de ADPF e o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da lei de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o que a gente tem? A gente tem, aliás, reafirmou a constitucionalidade da lei de anistia pela arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a gente tem a possibilidade de ampliar o debate no controle concentrado. Esse é o grande mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trouxe para vocês, no material, aliás, que está com os meus alunos lá no Teams, que a petição inicial, ela deverá indicar o preceito fundamental que se considera violado, a indicação do ato questionado, a prova da violação, então é ação de prova pré-constituída, o pedido com suas especificações e, se for o caso, a controvérsia judicial, a comprovada controvérsia judicial, ou seja, mostrar que os tribunais do país estão entendendo aquele assunto de maneira diferente e que gera uma dúvida acerca daquela matéria constitucional. O ministro Gilmar Mendes, ele aponta na doutrina dele méritos da ADPF. Permite a antecipação, primeiro mérito, permite a antecipação de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, poderá ser utilizada para, de forma definitiva e com eficácia geral, solver controvérsia relevante sobre a legitimidade de direito ordinário pré-constitucional, porque as decisões preferidas, terceiro mérito, porque as decisões preferidas pelo STF nesses processos, haja vista a eficácia erga omnes e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz seguras para o juízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de teor idêntico editados pelas diversas entidades municipais. Quarto mérito, porque pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos do controle de constitucionalidade do Brasil: o controle da omissão e a ação declaratória nos planos estadual e municipal. E aí você me pergunta, Núria, quais então seriam os preceitos fundamentais? Bom, nós não temos isso definido em lei. O que nós temos, a ponto que a jurisprudência do STF tem colecionado, são os princípios fundamentais, ali, o artigo 1º ao 4º, todas as cláusulas pétreas, todos os princípios e fundamentos constitucionais de ordem social, de ordem econômica, de ordem tributária, de ordem financeira. Então, acaba que é uma ação que tem um caráter muito forte, um espectro de discussão muito amplo, porque ela toca nos valores, nos axiomas constitucionais. Então, as discussões têm sido muito acerca de violação de princípios ou dos axiomas constitucionais. Espero ter contribuído com o controle de constitucionalidade e até uma próxima.